E esse é o último vídeo com essa camiseta, pessoal. Vocês me viram com essa camiseta aqui nos últimos vídeos, porque a gente gravou tudo no mesmo dia. E esse é o último vídeo da série. E eu vou falar nesse vídeo sobre lançamento ou revenda. Por qual deveria começar? Fala pessoal, Marco Lourenço aqui do Instinto Imobiliário. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um pouquinho sobre o mercado de lançamento ou revenda, né? Qual que eu deveria começar, qual que é mais interessante, como que cada um funciona, a dinâmica, enfim. Vamos lá pro conteúdo. Bom, primeiramente, eu não sei se todas as cidades têm lançamentos, né? Provavelmente deve ter algum tipo de lançamento, porque tem que ter novos imóveis, né? Então, de certa forma, o cara construindo uma casa para vender é um lançamento. Mas quando eu falo de lançamento, eu tô falando de lançamentos grandes, de grandes consultoras ou de consultoras pequenas, mas geralmente que movem mais o mercado, tá mais ligada a apartamentos ou condomínios fechados ou loteamentos, tá? Geralmente é essa pegada. Casa, por exemplo, quase não tem um modelo assim de lançamento, né? Então é mais esse tipo de imóveis aí que eu falei. Então na sua cidade eu não sei como que é, talvez lá só tenha revenda, tá? Inclusive eu tenho a percepção de que a maioria dos corretores trabalha o mercado de revenda, porque esse mercado ele é meio que infinito, ele não vai acabar nunca, porque sempre as pessoas vão trocar de imóveis, tá? E o lançamento, ao contrário disso, ele pode em algum momento acabar. Ele pode diminuir ali, ou lançar menos, ter menos áreas disponíveis. Tem cidades que tem muitas áreas disponíveis para lançar, mas não tem demanda. Tem cidades que às vezes não tem tantas áreas disponíveis assim e tem alta demanda, então são oportunidades. Então, enfim, esse mercado de lançamento, eu acredito que ele é até um pouco novo assim. Ele não é tão antigo, né? Esse modelo de lançar vários empreendimentos, a consultora ter vários produtos, cada vez mais melhorando esses produtos e tal. Então eu acredito que esse mercado em si, ele é mais novo assim pra gente e tem menos tempo assim que ele existe, né? Eu não sei, talvez esteja falando besteira, mas na minha visão, ele não é tão novo assim, principalmente porque a gente tinha uma grande barreira, que eram os financiamentos, né? Então, basicamente, a gente não tinha financiamento assim bancário. E eu acredito que eu tenho uma teoria, né? De acordo com o que eu já estudei, o que eu vi, que o mercado deu grande boom numa época por causa da liberação do financiamento bancário, né? Então muita gente que não tinha condição de comprar começou a passar a ter condição de financiar e isso fez com que o mercado acelerasse e possibilitasse construtoras lançar mais imóveis, né? Por dois motivos, porque eles também financiam a obra, então o banco paga a obra deles, ajuda a pagar. Isso gera uma maior escala de lançamentos, o cara não precisa tirar aquele dinheiro do bolso. E o segundo ponto é que o cliente também começou a ter poder de compra, né? Então as pessoas podem comprar mais imóveis financiados e também com o benefício de comprar imóvel parcelado durante a entrega, isso trouxe maior volume de vendas acontecendo aí, o boom, né? Então tinha consultora também que lançava e fazia financiamento direto, mas aí em poucos meses e tal, então o poder de compra não era o mesmo, né? Então se você for pesquisar e olhar para trás aí, você vai perceber que as pessoas que compravam imóveis eram pessoas que compravam à vista ou em poucas vezes, então tinha que ter uma condição maior para comprar um imóvel. Por mais que o imóvel fosse mais barato do que é hoje, a condição de compra era muito mais difícil, né? As pessoas não tinham dinheiro ali para comprar. Hoje, poucas pessoas, se a gente pensar em massa, assim, poucas pessoas têm entrada para comprar no imóvel, têm entrada para dar no imóvel ali, tem condição de comprar, né? São poucas, a minoria tem. Então, se pegar a fatia do mercado, a minoria tem. Imagina naquela época que não tinha nem financiamento. Hoje o cara compra um imóvel aí, às vezes até sem entrada, com 10%, com 20% de entrada ali, ele compra um imóvel. Às vezes ele parcela a entrada durante o lançamento e acaba comprando. Naquela época ele tinha que pagar praticamente à vista ou em poucas vezes, era mais improvável da pessoa conseguir. Então o mercado de lançamento, eu acredito que ele surgiu mais forte por conta do financiamento bancário. Isso alavancou, né, o mercado de lançamento aí, o que possibilitou das consultoras lançarem mais empreendimentos. E acelerou as vendas, surgiu também muitos mercados emergentes, muitas consultoras emergentes aí que quebraram, que se tornaram gananciosas, que não conseguiram manter, mas também surgiu boas consultoras aí que são firmes, são sólidas no mercado em várias outras cidades, né? Principalmente nas capitais ou em cidades maiores, mas também tem cidades menores que tem grandes apelos, por exemplo, Balneário Camboriú, que tem grandes empreendimentos lá, lançamentos, cidade menor, mais turística, mas tem muita coisa, né? Então não necessariamente precisa ser uma capital, mas está mais focalizado esse modelo de lançamento em capitais. Cidades interiores eu acredito que vai ser um pouco mais de revenda, geralmente é mais lote, é mais casa, tem menos prédios, né? Também eu acho que teve um outro fator que acelerou o mercado, foi talvez a liberação de verticalização em terrenos. Isso também não deveria ser algo muito usual. Então, geralmente era casa mesmo, e aí descobriram que um terreno poderia fazer mais habitação, né? Então, inclusive, comportar mais pessoas dentro da cidade. Muitas pessoas moravam fora da cidade, moravam nos campos externos ali, e foi uma demanda, né, de trazer esses imóveis verticais para poder
habitar mais pessoas dentro das cidades, né? Porque uma casa, antigamente tem casa aqui em Goiânia, em bairros nobres, que ocupavam um terreno inteiro, né? Então hoje, sei lá, uma casa em um terreno de 500 metros. Hoje com 2 terrenos de 500, a gente faz um prédio aí com 80, 100 unidades mais ou menos. Aí tô chutando de 60 a 100 unidades, dependendo da metragem e tal. Então você vê, né? Um terreno que cabia uma família com 5, 10 pessoas, né, vamos dizer assim, em média, hoje cabe 60, 100 unidades com famílias de 5 pessoas, 3 pessoas, né? Então você vê a capacidade que isso trouxe para a cidade, né? Com isso, as cidades começaram a desenvolver mais urbanas, né? Ter mais desenvolvimento urbano, trazer mais pessoas para dentro da cidade, logo também surgiu indústrias, né? E foram trazendo mais demandas, as pessoas querem morar mais perto e tal, e isso mudou todo o mercado, e eu acredito que esse modelo de lançamento ele vai existir por um bom tempo ainda, até que os terrenos nobres e os terrenos vão se tornando escassos, vamos dizer assim, aí provavelmente vai se perpetuar aí o mercado de revenda, que ele nunca vai acabar, porque sempre as pessoas vão trocar de imóveis, né? Então, seja para um maior, seja revender e tal, provavelmente sempre, né, vai ter esse mercado, vamos dizer assim, provavelmente vai existir essa troca de alguma forma, mesmo que só tenha revenda, né? Mas enfim, e aí? Se você tem a opção, é melhor você ir para revenda ou para o lançamento? Então, são modelos bem diferentes, formatos diferentes de negócio e que, na minha opinião, cada um vai exigir uma certa coisa. A gente tem que entender que, no geral, o lançamento, a gente está vendendo papel, tá? Então é a mesma coisa de vender um investimento em bolsa, mesma coisa de vender um investimento, por exemplo, de renda fixa, né, que a gente fala, enfim, é o papel, você não tem nada tangível. O cara está comprando um papel com a esperança de entregar. Então exige uma certa credibilidade, uma certa confiança, um certo conhecimento. Hoje virou natural assim para as pessoas, pelo menos na minha cidade, de comprar imóvel em lançamento, em construção. Mas por um bom tempo a gente teve um grande problema aí em relação aos imóveis. As pessoas eram muito inseguras, né, em relação a comprar imóvel. Inclusive teve a Encol que quebrou e aí surgiu uma certa insegurança e foi criado o SPE baseado nessa quebra aí da Encol. SPE é uma proteção que você tem ali no seu imóvel, depois eu posso falar mais disso. Mas através da SPE protege-se, né? É criado um CNPJ para aquela obra onde protege mais o cliente que compra, né? Mas hoje é pouco provável das consultoras a não entregarem, né? Então tem umas consultoras que quebram no processo, ficam sem dinheiro e acabam atrasando. Pandemia provavelmente vai atrasar muitas consultoras aí na entrega. Inclusive na data de hoje que a gente está gravando, vai ter um lockdown aqui na minha cidade, não sei se em todas as cidades, mas vai ter um lockdown, voltar a lockdown de eventos, bar, alguma coisa assim. Então isso também pode afetar o mercado civil, né? Então esse mercado de construção civil e as obras vão ter que parar. Mas hoje é bem mais improvável de ter atraso, tem mais regra, tem um monte de coisa aí que fortalece o mercado. Mas de toda forma a gente tem que pôr em consideração que nós estamos vendendo papel, tem muita gente que não compra na planta, tem gente que só compra imóvel que está entregando ou que está entregue porque ainda tem esse receio, principalmente pessoas mais velhas que viveram mais esse sentimento ruim da Encol quebrar, né? Então que refletiu aí de uma forma negativa, né? Pessoas mais novas hoje nem muito questionam essa entrega, para falar a verdade, assim. Mas a gente está vendendo papel e por estar vendendo papel, você precisa ser um pouco mais técnico, precisa ser mais emocional, precisa vender mais emoção, precisa encantar mais o cliente, estudar mais o produto, falar os diferenciais. Então, geralmente a gente vai ter as ferramentas aí de maquete, de decorado, apresentação, tour virtual, imagens bem feitas, para poder gerar essa emoção, né? Levar a emoção do cliente ao ponto de convencer, de certa forma ali, ou influenciar ele a tomar a decisão de comprar um imóvel na planta, que ele tem um grande risco, né? Principalmente o cara que está comprando um alto padrão, por exemplo, que às vezes ele já tem um dinheiro para comprar pronto, né? Então ele é motivado por outras coisas, ele é motivado pelo projeto ser mais inovador, ser mais novo, ser uma planta mais moderna, tá mais dentro da arquitetura, ter mais diferenciais de tecnologia, sustentabilidade, dentre outros ali. Ele é muito mais motivado por isso, por emoção, do que às vezes por simplesmente o imóvel, né? E isso vai afetar outras áreas também. O econômico, às vezes ele só é motivado pela condição, né? Ele não tem dinheiro para comprar ali o pronto, mas geralmente ele quer pronto, mas ele não tem a grana, mas ele consegue parcelar essa entrada. Geralmente é 25% de fluxo, 30% de fluxo até entrega. Então ele consegue ter essa facilidade de comprar o primeiro imóvel dele parcelado. Então geralmente esse benefício. E o mercado médio ali, que está entre médio econômico, que eu falo que é os produtos que estão em regiões adjacentes, próximo a nobres ali, mas que não são nobres, ou os
modelos compactos de luxo, são apartamentos menores que estão localizados em regiões nobres. Geralmente esse produto aí, o cara também, ele quer viver mais a emoção. Então o corretor de imóveis que vende imóveis em lançamento, ele tem que saber vender mais essa emoção, aproveitar as ferramentas e fazer o cliente sonhar, porque o cliente simplesmente está comprando papel e ele não sabe o que vai acontecer daqui 3, 4 anos, né? Por mais que seja um imóvel entregado daqui 1 ano e meio, 1 ano, ainda é um pouco diferente de vender o imóvel pronto. Já na revenda, o cara já quer olhar o imóvel ali, simplesmente quer entrar, ver se ele gosta e mudar, né? Ele quer comprar. Os imóveis geralmente estão prontos, alguns podem ser ágeis, pode, mas geralmente são ágeis de imóvel que está entregando, né? Que acontece. E essa demanda de ágio tinha acabado, ela está voltando agora, o mercado está retomando, você vê, está voltando a vender ágio porque não tem estoque. Por muito tempo a gente entregava o empreendimento e ficava muito estoque. E agora a gente está começando a vender tudo de novo no lançamento e vender imóveis tudo antes de entregar. Então talvez esse mercado de ágio volte a existir, mas ele é mais quando o imóvel está entregando, no caso de revenda. Mas em grande maioria as pessoas querem imóvel pronto, elas querem ter um imóvel pronto ali, ela quer olhar, gostar e mudar. Então é basicamente isso. E essa pessoa que compra imóvel de revenda, ele é um pouco diferente, que muitas vezes ele está buscando o custo-benefício. Ele já quer pegar o imóvel com armário, ou ele quer pegar o imóvel um pouco abaixo do mercado, ou um imóvel maior, um pouco mais barato, porque já tem um desuso ali e tal. Então geralmente tem isso. Tem alguns imóveis específicos, tem um condomínio muito caro, que precisam de reforma, mas o metro quadrado é bem mais em conta. Então o cliente compra para reformar, ele tem essa pegada. Ele vai comparar com o novo. Basicamente, para mim, eu gosto de falar sobre a comparação entre carro novo e carro usado. É a mesma coisa, basicamente. Eu acredito que, em sua maioria, ninguém compra um carro usado porque quer. Ele compra um carro usado pelo custo-benefício. Ele paga mais barato naquele carro, porque ele já teve um desuso ali, ele já teve uma queda de preço. Então ele paga mais barato para ter um carro melhor com mais custo-benefício para ele, entendeu? Mas eu acredito que a maioria das pessoas querem comprar um carro novo, mas ela prefere comprar, às vezes, um Honda Civic usado por 50 mil do que comprar lá um Ford Ka novo por 50 mil, que tem menos tecnologia, é menos carro, é menos imponente, vamos dizer assim. Então eu acredito que o imóvel usado, ele tá muito nessa categoria aí, né? Então a pessoa tá buscando custo-benefício, então ela vai olhar armário, ela vai olhar o que tem de benefício, ela quer um preço melhor do que um novo, enfim. Porque se ela parar para pensar, o novo traz muito mais benefício, geralmente já é atualizado, a planta atualizada, acabamento atualizado, tecnologia atualizada, só que o cara vai ter que gastar, vai ter que desembolsar, muitas vezes ele tem que fazer armários, vai ter que mobiliar, então ele gasta. Na revenda, às vezes ele pega um pouco mais barato, já mobiliado, já com armário, então ele economiza ali, né? Ele tem esse desuso que gera um certo custo-benefício. Então o mercado de revenda, na minha visão, ele é muito movimentado por este custo-benefício, tá? E aí vem a diferença que é crucial dos dois, né? Geralmente o cara que olha lançamento, ele não vai olhar tantas opções, né? Ele vai buscar aquilo que agrada mais ele emocionalmente, ou no caso econômico, aquilo que encaixa melhor no bolso dele. Ele vai olhar a região, geralmente, mas ele vai olhar poucos imóveis ali porque ele tá buscando emocionalmente. Então, se você souber lidar melhor com o cliente, filtrar, qualificar melhor esse cliente, você consegue direcionar ele e mostrar menos imóveis para ele, porque você consegue entender as emoções dele, o que ele está buscando e apresentar um imóvel ali que vai encaixar dentro das características que ele está buscando. E a vantagem é que no lançamento em si, você tem um prédio para vender. Então você tem unidade lá de várias metragens, você tem unidade nascente, você tem unidade poente, que é mais barata, unidade mais baixa, mais alta. Então o cara tem opção de escolher. Muitas vezes ele pode personalizar o imóvel, inclusive essa é uma das grandes vantagens de comprar na planta, no lançamento, poder personalizar, a construtora te entregar personalizado, trocar acabamento. Então tem todos esses privilégios aí. Então o cara pode modificar alguma coisa. Já na revenda é aquilo e pronto, não tem como ele mudar, não tem como ele escolher a unidade. Então às vezes num prédio tem 1, 2 unidades, só tem uma, às vezes tem 3, então ele tem que escolher ali, olhar, gostar e pronto. E aí ele tem que levar os armários juntos. Às vezes tem a decoração, ele tem que gostar da decoração. Então às vezes o cara gosta do apartamento, mas não gostou da decoração. Às vezes o cara gosta do apartamento, mas não gostou da cor dos armários. Então para encaixar um imóvel ali, é quase aquele cubo mágico, você tem que rodar as pecinhas. É mais ou menos isso. Então acaba que esse cliente da revenda, ele tem que olhar muito mais imóveis para agradar, porque ele tem que bater o olho e falar assim, gostei, é perfeito. Ele tem que achar tudo que encaixa para ele ali, dentro de armários, decoração, unidade. Às vezes o cara gostou do apartamento, mas não é nascente, é poente, ele não quer poente. Às vezes ele gostou do apartamento, mas é andar baixo. Então você tem que mostrar muito mais coisas para encaixar dentro das necessidades dele, porque você só tem aquele imóvel para mostrar. Então dentro do mercado imobiliário você tem mais possibilidades. Geralmente
tem mais treinamento, as pessoas vão desenvolver mais, a consultora vai investir, né? Então às vezes tem mais premiações, você tem mais desenvolvimento de pessoas, porque a consultora tem toda uma grana ali, toda uma verba para apoiar a venda do imóvel dela, né? Vai ter mais suporte, você vai ter gerente, coordenador, aí tem o gerente da incorporadora, tem o coordenador da incorporadora, então tem um monte de gente te ajudando a vender. Então para crescer nesse mercado mais rápido, mais profissional, é mais fácil, vamos dizer assim. Não é que é mais fácil, você tem mais suporte no mercado de lançamento, tá? Você tem mais suporte. Em compensação, você tem que vender muito mais emoção, tem que ser um pouco mais técnico, assim, estudar mais o produto, não ser tão técnico, mas estudar o produto e saber encaixar o produto na necessidade dos clientes, encantar as pessoas. Já na revenda, ele é um trabalho mais árduo, porque você tem que mostrar muito mais imóveis. Além de tudo isso, mostrar muito mais imóveis, você tem que buscar documentação e você tem 2 clientes, então você trabalha 2 pessoas físicas, esse é um diferencial também. Aqui é pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica ela não tem tanta emoção, é resultado, é venda, é meta, é valores, entendeu? É ganhos, isso é a meta do jurídico. Então é pessoa física com jurídico. Aqui não, é pessoa física com pessoa física. Então você tem essa barreira, porque o cliente que está vendendo imóvel, ele também está envolvido emocionalmente. O imóvel dele vale 200, ele acha que vale 250. O cara gastou 150 mil de armários, ele acha que as pessoas têm que pagar 150 mil. Esse cara tá vendendo, aí você tá fechando um negócio, o cara que tá vendendo imóvel, ele simplesmente vira pra você e fala assim, desisti de vender. Ou sei lá, ele olha pra cara do cliente que vai comprar e fala, eu não quero vender pra esse cara. Por quê? São 2 pessoas físicas, então as 2 pessoas, emoção, as 2 pessoas são emocionalmente envolvidas, entendeu? Então você vive essa briga ali das emoções da pessoa física com a pessoa física. No lançamento você não tem isso, tá? Então são essas dificuldades, você tem que mostrar mais imóveis, você tá lidando pessoa física com pessoa física, né? Então tem tudo isso. Tem a parte da documentação também, que é bem um pouco mais enjoadinha. Tem que emitir certidões, às vezes você tem que ir em cartório, vai ter que assinar às vezes escritura, acompanhar o cliente. Muitas vezes você tem que esperar financiamento, demora 90 dias, 120 dias para você receber sua comissão. No lançamento, se a entrada for à vista, você recebe na hora, assinou e já vai, contrata a consultora, vem, te entrega tudo prontinho, você só assina, devolve lá, recebe sua comissão. Aqui não, aqui você tem que acompanhar o cliente, tem que mexer com avaliação de imóvel, tem que mexer com o banco, tem que esperar às vezes esse financiamento, tem que buscar a documentação. Às vezes você fecha todo o negócio, chega lá, tá com problema de documentação porque você não previu antes e tal, né? Então tem uma série de fatores na revenda que é um pouco mais um trabalho árduo, assim, é mais um trabalho físico mais forte, na minha opinião, enquanto o lançamento é um trabalho emocional mais forte, mais de se desenvolver, de apresentar, de encantar mais. Aqui o trabalho físico da revenda é um pouco maior, mas também tem a facilidade que você não precisa encantar tanto o cliente. Você leva ele no imóvel e fala, esse é o imóvel, gostou? Não? Vamos pro... Gostou desse? Não? Vamos pro outro? Gostou desse? Então, para mim, o maior diferencial da revenda é você ter uma carteira grande, é você ter vários imóveis para oferecer e trabalhar mesmo, assim, oferecendo imóveis, e é isso, até o cliente encontrar um que ele gosta e pronto. E aí muitas vezes você não vai se apegar ao cliente, você vai se apegar aos seus imóveis, você vai ter que divulgar ele. E uma outra grande vantagem que você tem, que você pode ganhar como captador, né? Então você capta aquele imóvel na imobiliária, ganha como captador. E se às vezes você trabalha no mercado sozinho, você pode fazer parcerias, né? Você tem um imóvel, o cara tem um cliente, você faz parceria com ele, ou vice-versa, você tem um cliente, o cara tem um imóvel, então tem muitas essas parcerias e é o que te possibilita essa vantagem, né? Já no mercado de lançamento você não tem essas possibilidades de captar imóveis, você não tem muita essa possibilidade de fazer parcerias dessa forma e tal. Então, essas são basicamente as diferenças. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa ou outra, mas é isso. Então, é muito mais você enxergar o que te atrai mais. Tem gente que não gosta de vender papel, de certa forma. Tem gente que não gosta de vender revenda, porque tem um trabalho físico e tal, que é muito mais enjoado, burocrático, assim, né? Então, é entender o que encaixa mais em você, vamos dizer assim, né? Então, encaixa mais no seu perfil de trabalho, no que você gosta, o que você vai fazer com mais paixão e escolher. Acredito que os 2 mercados você pode ser próspero, os 2 mercados você pode faturar bem, fazer dinheiro e ser um bom corretor. Enfim, né? É uma questão de escolha, né? Também tem a questão de comissionamento, né? Assim, se você trabalha sozinho, você pode ganhar mais no mercado de revenda, ganha de 5% a 6%, se for fazenda é um pouco mais às vezes. A área também às vezes é um pouco mais. Já no mercado de lançamento, às vezes a consultora vai determinar a comissão. Às vezes você trabalha sozinho e ela não vai pagar 5%, ela vai pagar 3%, né? Então, às vezes em alguns lugares paga 2%, em alguns lugares paga 4% se você tiver um CNPJ, né? Esses fatores de comissão também que você pode organizar, mas também você trabalhando sozinho na revenda, provavelmente você tem que fazer mais parcerias, então você não vai ganhar também os 5% geralmente inteiro, e às vezes também você não vai ter estrutura, você tem que ter uma estrutura para ajudar, tem que rodar contrato e tal, enfim, né? Então é basicamente isso. Se pudesse resumir, esse trabalho é mais emocional, ele é mais mental, vamos dizer aqui, e aqui o trabalho da revenda é um pouco mais físico, né? Você
tem mais esforço físico, vamos dizer assim. Acredito que isso seja o maior diferencial, além de todos os outros que eu falei nesse vídeo. Mas é isso, se você gostou, deixa um curtir para ajudar, põe suas dúvidas aqui nos comentários que eu tô respondendo a galera. Às vezes eu posso fazer um vídeo com o tema que você trouxe, se for relevante para mais pessoas. Se inscreve no canal, põe no sininho lá para poder receber todas as notificações. E é isso, valeu, obrigadão.